Querido Deus Pai, mais uma vez recorremos a Ti, pedindo, suplicando a Tua bênção, porque Tu és o Deus que cuida de nossas vidas, um Deus que pela Tua misericórdia não nos deixa fracassar, não nos deixa desistir, mas renova nossas forças a cada dia, para que possamos prosseguir cada vez mais firme, para alcançarmos o alvo que está posto para alcançarmos, Pai. Deus eterno, abençoa nesta noite a todos nós que vamos ouvir Tua palavra. Tira todo o impedimento, toda a dificuldade, tira toda a resistência que possamos ter, para que a Tua palavra possa, Senhor, ser guardada em nosso coração e possamos falar como Teu servo: guardei Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. E assim, Pai, também o Teu servo que vai ministrar, continua dando a ele a sabedoria do alto e a revelação profunda da Tua palavra, para nos transmitir com facilidade e clareza, e possamos entender aquilo que Tu queres falar conosco a cada dia. Deus, oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, paz do Senhor. Amém. Os irmãos podem assentar-se, abra sua Bíblia, deixe ela aberta aí, na leitura que nós fizemos no início do culto, Hebreus capítulo 12, versículos 1 ao 3, aos irmãos aqui da sede que estiveram domingo, vão ouvir pela segunda vez, porque eu ministrei essa mensagem no domingo passado, agora no último domingo, e decidimos trazer para a igreja também algo que é importante, para que nós possamos refletir, e precisamos nesses dias que estamos vivendo, olhar para Jesus, né? Diga para o seu irmão aí: olhe para Jesus. Agora você pega ele assim, pega assim no ombro dele, se você tiver de frente assim, olhe para ele como quem olhe fixamente. Fique 2 minutos olhando para o seu irmão que está aí, ó, olhando nos olhos. Eu vou olhar nos olhos do pastor Paiva aqui. Faça um exercício de olhar 2 minutos no olho do seu irmão. Olhe no olho do seu irmão, olhe para ele. Encare, 2 minutos olhando. Ali tem marido e mulher que não consegue, né? Não dá, você desvia o olho, olha para cima, olha para baixo, olha para o lado, fica desconcertado. Mas, irmãos, o que nós vamos falar, essa dinâmica, essa ilustração, é para mostrar, o tema da mensagem é justamente esse: olhar para Jesus. E o escritor aos Hebreus aqui no versículo 2, ele diz que nós devemos olhar firmemente. E esse pequeno exercício nos mostra quão difícil é olhar firmemente para um lugar específico. Talvez você consiga fazer o exercício de olhar fixamente para uma parede, porque ela não vai fazer nada com você, a parede está lá estática. Mas olhar para uma pessoa, olhando nos olhos, no pretinho do olho, né? Esqueci agora, na íris do olho, né? A gente logo fica sem jeito, desconcertado. O que a palavra de Deus vai nos falar hoje é justamente isso: nós devemos olhar para Jesus com esta firmeza, olhar para Jesus fixamente, sem desviar o olhar, se nós quisermos ter êxito na nossa jornada. Nós aqui, irmãos, já estudamos o livro de Hebreus, né? Terminamos uma série que falamos sobre a carta aos Hebreus, mas quando eu ministrei o capítulo 12, no nosso estudo que fizemos às terças-feiras, o enfoque foi outro, e a palavra de Deus é assim, ela se renova, e o enfoque desta palavra de hoje é diferente. O escritor aqui está finalizando a sua epístola, fazendo uma última exortação à igreja. E exortação nós devemos entender não como uma bronca, ou um ralho, ou um puxão de orelha. Isso significa admoestação. Quando eu admoesto alguém, eu estou dando um ralho, chamando a atenção, corrigindo. Mas a palavra exortação significa encorajamento, incentivo. Portanto, aqui o capítulo 12 tem uma série de exortações, ou seja, uma série de incentivos, de inspiração, uma série de encorajamentos que o escritor aos Hebreus deixa no final desta carta.
E que todos esses encorajamentos que ele vem falar sobre encorajar-nos a desenvolvermos uma vida de santidade. Essa é a mensagem final do capítulo 12. Sem a santidade, nesse mesmo capítulo aqui, no versículo 14 do capítulo 12, ele diz: se não houver santidade, não há como alguém ver a Deus. Sem santidade é impossível vermos ao Senhor. E nesses 3 versículos, o escritor aos Hebreus vem nos incentivar, encorajar, inspirar a tomarmos 2 atitudes, e essas 2 atitudes precisam ser tomadas observando 2 posturas que nós devemos ter. Ele vai dizer o que nós precisamos, 2 coisas que nós precisamos fazer e como nós devemos fazer essas 2 coisas que ele nos encoraja a fazermos. Primeira coisa que ele nos encoraja a fazer é o versículo 1, a final do versículo 1 ele diz, ele nos encoraja a percorrer uma carreira. Devemos percorrer a carreira, é o que nós devemos fazer. E como devemos percorrer esta carreira? Ele diz, com perseverança. Então, o que é que você precisa fazer, meu irmão? O que é que você precisa fazer? Perseverar é como, é o como. Mas o que você tem que fazer? Percorrer a carreira. Como você vai fazer isso? Com perseverança. Então, diga de novo para ver se você aprendeu. O que você tem que fazer? Corramos, olha, ele está dizendo aqui, ó. Vamos correr, irmãos. Vamos percorrer a jornada. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem gente que aceita Jesus e acha que aceitou Jesus e acabou. Não, Jesus nos chama para uma caminhada. Ele diz, vinde a mim, venham após mim. Quem quiser, venha a mim, siga-me. Ou seja, seguir é caminhar, é percorrer. Esse negócio de dizer, aceitei Jesus e ficar parado, estacionado na parada de ônibus, não é isso que Jesus nos chama. Ele nos chama para percorrer. E o escritor está lembrando, o que é que nós temos que fazer? O que você precisa fazer? Correr, caminhar, percorrer uma jornada. Como? Aí sim, com perseverança. E a segunda coisa que nós precisamos fazer, que ele diz aqui, é desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Isso é o que você precisa fazer também. Que está na parte A do versículo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Nós temos que nos desenrolar. Isso é o que você precisa fazer. Como você precisa fazer isso? Aí vai para o verso 2. Como é que você se desembaraça? Como é que você larga o embaraço e como é que você deixa o pecado? Aí o verso 2 vai nos dizer, olhando fixamente para Jesus. Vamos fazer o exercício de novo? Quer se desembaraçar? Olhe para o teu irmão agora aí, ó, pastor Jacó. Olhe para o pastor Paiva ali, ó, nos olhos dele. Esse irmão é a imagem e semelhança de Jesus. Se você conseguir encará-lo por 2 minutos, você está aprendendo como você pode se desembaraçar ao olhar para Jesus. Não nos esqueçamos do que Paulo disse. Sejam meus imitadores, disse Paulo. Como ele, Paulo, era imitador de Cristo. Então, Paulo está dizendo, que responsa, né? Camarada chamou a bronca, bate aqui, a bronca é comigo. Olha para mim, como é que eu me comporto, porque eu estou olhando fixamente para Jesus. Paulo se pôs e se colocou como uma referência para a igreja, para os crentes, para que ao verem Paulo, o seu comportamento, o seu tratamento, a sua linguagem, a sua forma de tratar, estariam vendo nele a imagem de Cristo. E foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos, para sermos suas imagens, a sua imagem e a sua semelhança. E só vamos fazer isso se nós conseguirmos olhar firmemente para Jesus. E aí, meu irmão, vamos então o item A, primeira parte, que é percorrer a carreira. O escritor está aqui construindo uma ideia que já vem desde o capítulo 11. No capítulo 11, nós vimos ele falar e relatar o testemunho de vários personagens bíblicos, de vários servos do Senhor, que pela fé, correndo e percorrendo a jornada de fé,
alcançaram vitórias. Ele começa desde Abel, cujo sangue, cujo testemunho fala até os dias de hoje, como ele mesmo escreve. Depois ele passa para Enoque, vai falando de Abraão, fala de Isaac, fala de Jacó, fala de Moisés, vai falando de todos esses heróis da fé, fala indiretamente de Daniel, e falta tempo para falar de tantos outros, como ele diz aqui. O que nós diremos? Certamente faltará tempo necessário para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, para falar dos profetas. A ideia que o escritor está construindo aqui é o seguinte, é mostrar justamente uma referência de servos do Senhor, que percorreram as suas jornadas da fé. Abraão foi chamado para uma missão, Davi foi chamado para uma missão, Moisés foi chamado para percorrer uma jornada e uma missão, Josué foi chamado para percorrer a sua jornada e a sua missão. E o que o escritor está dizendo no capítulo 11 é que todos esses homens e mulheres, ele fala de Raabe também, todos esses homens e mulheres que venceram naquilo que lhes foi proposto a fazer, ele nos mostra que eles percorreram uma carreira que para eles foi proposta e venceram, alcançaram a vitória pela fé que eles alcançaram essa vitória. E ele está nos falando aqui no verso 2, se você olhar o capítulo 12, verso 1, ele fala tudo isso de todos esses, são 40 versículos falando do exemplo dos irmãos. E aí ele chega no capítulo 12, verso 1 e diz, portanto, nós também. Olha a ideia do escritor. Toda essa turma aí, do Antigo Testamento, fez tudo isso. Portanto, nós também, assim como eles tiveram uma carreira que percorreram, nós também temos uma carreira a percorrer. Nós também temos algo a fazer. Ele está trazendo o exemplo desses irmãos, desses servos do Senhor e aplicando para nós. Portanto, nós também. Diga para o seu irmão, portanto, nós também. Temos uma carreira a percorrer. E temos um exemplo a dar. Temos uma vida a testemunhar. Não fosse isso, Jesus não teria dito, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus também nos chama a uma carreira, e ele está construindo o capítulo 12 aqui, tendo em vista a ideia de um atleta que percorre uma carreira, um atleta olímpico, alguém que faz uma competição e está diante de uma assembleia, está diante de um estádio, percorrendo, fazendo e desenvolvendo a sua modalidade de atletismo ali, seja lá qual for, seja um salto em distância, seja um corredor de maratona, seja um corredor de curta distância. A ideia do escritor é que nós estamos numa carreira cristã diante de uma grande nuvem de testemunhas, que assim como um atleta está num estádio percorrendo e fazendo a sua carreira, diante de um estádio que está observando, nós, da mesma maneira, estamos percorrendo a nossa jornada até chegarmos ao destino final diante de uma nuvem de testemunhas. E essa nuvem de testemunhas, e aqui isso eu não falei domingo, vou falar hoje, essa grande nuvem de testemunhas é justamente esses cristãos, porque a palavra testemunha que ele diz aqui, uma grande nuvem de testemunhas, a palavra testemunha significa mártire. O que ele está dizendo é que o exemplo desses homens, o testemunho desses servos do Senhor, o testemunho de Samuel, de Davi, de Moisés, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Josué, de Gideão, todos esses testemunhos estão, esses exemplos que foram vividos por esses homens estão servindo para nós de referência, de inspiração, de encorajamento. Se Josué conseguiu derrubar muralhas de Jericó, porque eu também não conseguirei em nome do Senhor Jesus. Quando ele diz essa grande nuvem de testemunhas, e se você olhar o versículo 40 do capítulo 11, ele diz, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, esses mártires, sem nós, não fossem também aperfeiçoados. Ou seja, o que Deus está querendo nos dizer? Que o exemplo desses homens será
complementado com o meu e o seu testemunho na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, as pessoas vão olhar e vão dizer, verdadeiramente, este aí é um servo do Senhor. Para que o testemunho que esses homens deram lá, ao fecharem a boca dos leões, ao vencerem o calor da fornalha de fogo ardente, ao passar pelo mar, ao andar aos pés enxutos atravessando o rio Jordão. Quem disse que o milagre não acontece duas vezes, irmão? Porque o povo de Israel passou a pés enxutos no Mar Vermelho, mas quando Josué assume a condução do povo, o povo de novo, Deus faz a mesma coisa, o raio cai duas vezes no mesmo lugar. Ele abre o rio Jordão e o povo também passa os pés enxutos pelo rio Jordão, agora sob a liderança de Josué. Então, há esses testemunhos desses mártires, por isso que ele fala no capítulo 11 a respeito de Abel, até hoje, o testemunho de Abel fala hoje, de alguém que oferece um sacrifício enquanto viveu. Irmão, entenda isso aqui, eu não estou falando que eles estão, não é o conceito católico dos santos que estão intercedendo por nós, só há um intercessor, que é Jesus Cristo Senhor, mas a memória do justo permanece, o testemunho do justo permanece, e o testemunho do justo fala até o fim dos dias. Então é isso que ele está dizendo, tem uma nuvem de testemunhos, de exemplos, de inspirações que estão ao nosso redor para que quando você passar por uma situação, espera aí, tem o testemunho de Josué, eu estou no mesmo cenário de Josué, mas tem um testemunho de Josué que me mostra que Deus pode me dar a vitória. Espera aí, estou passando numa fornalha, a prova está quente, está 7 vezes mais quente, você olha para o teu redor, o testemunho de Sadraque, Mesaque e Abidnego, espera aí, tem o testemunho desses homens que venceram lá atrás, isso é para o meu tempo também, e eu posso vencer. Este testemunho mostra para nós, essas nuvens de testemunhas nos mostram que também nós, assim como eles percorreram a carreira deles, nós também estamos aqui aptos a percorrer a nossa carreira. Não, eles caminharam, como o capítulo 11 diz, confiando na promessa, sem contudo ver a promessa efetivamente cumprida. Mas, irmãos, é isso que a fé faz, ela nos leva a viver além do que os nossos olhos podem ver. E Jesus está nos chamando a isso. Jesus disse, vinde a mim, siga-me. Quem quiser, se alguém quiser ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual é a carreira que você precisa percorrer? Você precisa ser um seguidor de Jesus. Nós precisamos seguir a Jesus. A carreira proposta para nós é imitar a Jesus. Imitar a Jesus na nossa forma de servir ao próximo, imitar a Jesus na nossa forma de amar, de perdoar, imitar a Jesus na forma de orar, como ter misericórdia para com os pecadores. Jesus nos chama para sermos seus imitadores. Quando olhamos para Jesus, o maior dos testemunhos, que sendo homem como nós, Jesus foi traído ou não foi? Sim ou não, irmãos? Sim. Mas como é que ele reagiu diante da traição? Amigo me traindo com um beijo, chama o traidor de amigo, e você quer percorrer sua carreira chamando o traidor de maldito, desgraçado, vai para o inferno, que o Satanás te leve. Isso não é percorrer a carreira que Jesus percorreu. Jesus experimentou o abandono, todo mundo foi embora, só ficou ele e a mãe, porque mãe é assim, fica até o final, né? Vai todo mundo embora, mas a mamãe está lá. E os discípulos, exatamente, olha aí, pastor Jacó. Mas o discípulo amado também estava lá, que era João, o apóstolo. Foi abandonado? É porque o senhor não sabe, pastor, fui abandonado, fui largado. Meu pai me largou, me abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus também experimentou, e o testemunho dele, a nuvem de testemunha de Jesus está aí para nos dizer,
É possível percorrer a carreira, é possível seguir a Jesus, mesmo tendo sido abandonado, mesmo tendo sido esquecido, mesmo tendo uma mãe se esquecendo de dar de mamar a uma criança. Eu, contudo, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então não temos, irmão, uma nuvem de testemunha diz isso para nós. Não tem desculpa para o crente não percorrer a jornada. Quando ele está dizendo, há uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear, ele está dizendo, para onde você olhar, a circunstância que tiver na sua vida, que você quiser dizer e colocar, eu vou parar, eu vou desistir, porque realmente isso aqui só aconteceu comigo. Não, irmão, não tem nada novo diante do céu. Não há nada novo nos céus. Tudo volta a ser o que já foi um dia. O poeta popular até tem uma certa conhecimento teológico. Tudo já foi de um jeito do que um outrora aconteceu. Pastor Jacó. Enquanto eu bebo uma água aqui. É que nós sempre supervalorizamos os nossos problemas. Parece que nosso problema sempre é maior do que os outros. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê que o nosso problema parece ser o menor deles. Não tem desculpa, irmão. Eu fui abandonado, eu fui desprezado, eu fui traído, eu fui... Deus levanta um profeta para se casar com uma prostituta, para que o profeta soubesse a dor e o preso de coçar a cabeça. Você está entendendo, né? A dor do que é ter uma peruca, uma galha. Tu vai sofrer, profeta, para te entender como é que eu me sinto quando o meu povo me trai. E o profeta foi lá. Deus levanta um profeta para andar nu. O profeta Isaías andou 3 anos nu, irmão. Então você está com a mesma roupa, sem roupa, e está reclamando, não dá para... Vai, você já ficou nu. E o profeta percorreu da sua jornada. Então, grande nuvem de testemunhos quer nos dizer isso. Não tem desculpa, não tem incapacidade. Olhe para Jesus, olhe para os homens da fé, para os heróis da fé. Olhe para os heróis da fé dos nossos dias, irmãos. Nos nossos dias, tem heróis de fé que nos dão exemplo e testemunho hoje. Nós fomos chamados para sermos esses heróis, para que nós pudéssemos tirar força das nossas fraquezas, riqueza das nossas pobrezas, para que também a respeito de nós seja dito, homens e mulheres dos quais o mundo não é digno. Percorra a carreira, irmão, não desista. Eu até brinquei no domingo e repito, talvez o céu seja cheio de muitos brasileiros, porque dizem que o brasileiro não desiste nunca, né? Espero que sejamos assim, não desista. Por isso ele diz, a carreira é com perseverança. O que você tem que fazer? Caminhar, correr, percorrer a jornada. Como? Perseverando. Na prova está dando glória a Deus, na luta está perseverando, continua. Como Paulo diz, eu esqueço-me do que as coisas que para trás ficaram, eu prossigo, eu continuo. Nas prisões eu sirvo a Deus, na prisão eu adoro a Deus com meu companheiro de prisão, com Silas, no naufrágio eu louvo a Deus, saí do naufrágio, vou para a beira do mar, da praia, escapei do naufrágio, estou tranquilo, vem uma cobra e te pica. Parece que é assim, não tem momentos da vida que a gente sai de uma e entra outra, sai de uma e entra outra, sai de uma e entra outra. Até quando, Senhor? Irmão, levante a mão para o céu, porque se você perseverar, o Senhor vai te dar a recompensa. Persevere. A carreira é digna de confiança para caminharmos. Pastor Jacó hoje está empolgado para me ajudar. Faz. Não, mas tem que gravar. Irmãos, é muito bom. Abram sua Bíblia aí no Hebreus capítulo 11. É muito bom caminhar essa carreira. No versículo, quando a gente está na posição daqueles crentes que estão escritos aqui, no 33 e do 34, não, o 33 é muito bom, porque diz assim, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Então é muito bom caminhar quando você está assim, por cima da carne seca. Ruim é quando pega aqui do 36. Então,
todos eles foram dignos de honra, mas eles estavam dos dois lados, um sempre com vitória e outros experimentando aparentemente um momento de derrota. Diz assim o 36, e outros experimentaram escárnios e açoites, e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. Todas as duas classes de crentes aí, eles percorreram a corrida. Agora pergunte, pastor, em qual dos lados a gente quer estar, desses dois? Em vários momentos. Tem momentos que nós vamos estar no primeiro, né? Tem momentos que a gente está na vitória, está vencendo. Tem momento que a gente está sendo cerrado ao meio. Tem momento que o pastor está sendo jantado na mesa do irmão. Aí o pastor está sendo picotado. Não tem isso, não? Está comendo arroz, feijão e pastor acompanhado, dirigente acompanhado lá. O pastor está sendo cerrado ao meio, o dirigente está sendo cortado ao meio, está sendo picadinho de pastor na linguagem. Ou seja, nós vamos estar em determinados... A vida é assim. A gente ora está na prova, ora está no vale da sombra da morte, tem hora que a gente está junto aos ribeiros de água lá, frutificando, como no Salmo 1, tem hora que a gente está no Salmo 23. Mas em todos esses momentos da vida, o que a palavra está dizendo? Persevere na caminhada. Jó é o exemplo, para fecharmos aqui esse primeiro tópico. Jó viveu na riqueza, estava rico, abundante. Aí veio a hora da prova. Mas ele entendeu, ele disse, Senhor, Tu me permitiste permitiste vivermos o bem, não receberemos o mal que o Senhor deixa vir à nossa casa. Ainda que o Senhor me mate, eu contudo esperarei no Senhor. Isso é alguém que persevera na carreira, na caminhada, é o que a palavra está nos dizendo. E não irmãos, não adianta perseverar no começo da jornada, não adianta perseverar no meio da jornada, tem que ser até o final. E eu dava o exemplo, e torno a dar o exemplo hoje. Como é que foi o início da carreira de Judas? Como é que foi o início da carreira de Judas? Foi bom? Foi bom? Começou bem. Viu Jesus multiplicar pães e peixes 2 vezes. Viu Jesus andar sobre as águas. Viu Pedro andar sobre as águas. Ouviu Jesus dizer para o vendaval, acalma-te vento, acalma-te mar. Viu Jesus ressuscitar mortos. Viu Jesus chamar o seu amigo lá, que agora me fugiu o nome, o Lázaro, depois de 3 dias morto, ressuscita, vem para fora. Viu Jesus fazendo grandes coisas, ouviu ensinos maravilhosos de Jesus, mas qual foi o final? Terminou se enforcando, partindo as suas vísceras ao meio, seu corpo ao meio, suas vísceras caindo na terra. Agora olha para o ladrão da cruz, como é que foi o começo da vida dele? Ele era ladrão, não tem muita coisa falada sobre ele, mas só o fato desse adjetivo, até hoje a tradição chama, tem um nome para ele que agora me foge o nome, mas tem um nome que a tradição dá, mas a Bíblia não registra, mas chama ele de Dimas, chama ele de ladrão. Só que era um ladrão que no final da vida aceitou a Cristo e teve uma jornada transformada. Irmãos, até o final. Tem gente que começa bem, tem gente que corre rapidamente, vai adiante, mas vai faltando perseverança, vai faltando azeite na botija, vai faltando óleo na lamparina, vai ficando igual as nécias, as virgens nécias que não têm reserva. Irmão, crente não pode andar na reserva. E nem ache que você tem crédito. Senhor, se eu tenho crédito contigo, faça isso. Tu não tem, irmão. Tu tem que estar todo dia orando, perseverando na oração, perseverando no jejum, clamando ao Senhor, eu sou pobre, perdido e pecador, a tua graça me basta, todo dia perseverando, irmão. Não tem essa de crente, tenho 20 anos de crente, grandes coisas.
Sou 30 anos, fui fundador da Assembleia de Deus do Brasil. Grandes coisas, irmão. Se não perseverar até o final, nada. Jesus fala no final, lá no capítulo 25 de Mateus. Eu preguei, eu curei, eu expulsei demônio, eu fiz tudo isso. Senhor, nem te conheço, seu cabra. Vamos correr a carreira com perseverança. E a segunda coisa que nós precisamos fazer, irmãos, que o escritor nos diz aqui, também está no versículo 1, que é desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado. Veja que ele diz que tem duas coisas que nós temos que deixar: o peso, ou o embaraço, aqui nessa versão diz embaraço. Cadê é o verso 1. Deixar o embaraço, ou outras versões bíblicas dizem que é embaraço, e o pecado. Veja que embaraço, irmão, ou peso, a minha versão diz peso, não significa necessariamente, o embaraço não necessariamente é um pecado. Ele está colocando duas coisas aqui, que nós temos que deixar. Nós temos que deixar pecado, isso aqui é claro, é objetivo, é fácil de nós entendermos que temos que deixar o pecado. Falava com uma pessoa, até dizia isso: deixar o pecado é mais fácil, é mais objetivo, é mais direto, a gente sabe o que é. Agora, o peso não, o embaraço é mais difícil, entender o que é embaraço. E quando ele diz nós nos desembaraçarmos, essa expressão significa jogar para longe, afastar, desembaraçar significa isso, significa colocar à parte, lançar fora, colocar de lado, jogar para longe, se afastar. De quê? Nós temos que lançar para longe o quê? Pecado e embaraço, ou peso. Então, são duas coisas. Então, veja que uma vida de santidade não é só se abster do pecado, não, irmãos. Tem muito embaraço. Conhece alguém enrolado aí? Você conhece? Aquele irmão, fulano de tal, enrolado. A marca do cidadão, ou da cidadã, né? E esse irmão é enrolado. Irmão, os rolos da vida a gente tem que largar fora. Eu lembrava no domingo, e repito aqui, tem até uma campanha do Serasa, que se chama Desenrola. As pessoas, vai se desenrolar com o Serasa, vai pagar as faturas da Bemol, da Riachuelo, da Renner. Isso é rolo, irmãos, isso também não é... tem que ser largado aqui. Mas embaraço, peso, ou peso que ele está dizendo aqui, lembre que eu falei que ele tem em vista um atleta que está percorrendo uma jornada, uma competição atlética. E naquela época, os atletas, as roupas da época, eram cheias de adereços. Então, tinham os panos, mas para fechar os panos, tinham vários adereços no ombro, broches e coisas que eram normalmente feitos de material pesado, ou metal, ou latão, ou alguma coisa assim. Os mais ricos tinham adereços de ouro que colocavam nas roupas. Isso causa um peso que, para um atleta desempenhar a sua carreira, ia ficar difícil para ele correr com todos esses adereços e esses pesos na sua roupa. E todo atleta, então, quando eles iam competir, eles tiravam essas roupas tradicionais e usavam uma espécie de fralda, uma tangazinha. Lembra aquelas imagens de Jesus crucificado, essas imagens que colocam só uma fraldinha ali em Jesus, na cruz? Na Igreja Católica tem muito isso, né? Então, os atletas corriam somente com aquilo, para que eles ficassem bem leves e conseguissem percorrer a sua jornada. Qual é a ideia do escritor aqui? Ele está dizendo, olha, nós temos que lançar fora, nos despir, tirar das nossas vidas o pecado, e o pecado você sabe o que é pecado. Mentira, prostituição, engano, adultério, maledicência, fofoca é pecado, viu, irmão? Eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Tem gente que é assim, né? Eu só falo daquilo que eu tenho certeza. Mas falar mal do irmão, falar mal de alguém, ainda que seja uma verdade,
é pecado. Foi o pecado de Arão e foi o pecado de Miriam. Eles falaram uma verdade sobre Moisés, reclamando de Moisés porque tinha casado com a mulher cuxita, e estavam, esse meu irmão está casando com essa mulher que nem do nosso povo é. Era verdade? Era verdade. Só que elas estavam falando de uma forma maligna, Arão e Miriam. Qual foi o resultado? Leprosa. Por isso que, se Deus permitisse que nos dias de hoje, a lepra na antiguidade, que Deus permitia que acontecesse, era resultado de alguém que fazia calúnia ou fazia fofoca, literalmente. A lepra na antiguidade era para quem era fofoqueiro. Se isso tivesse em voga hoje, hein? Tu disseste, não fui eu. Mas a lepra, irmão, a gente pensa que lepra não era uma doença de pele, era uma permissão de Deus, porque a lepra, ela era como se fosse a externalização de um coração maligno que Deus permitia ser transmitido para o corpo, porque o povo não consegue ver o que está no coração, e Deus permitia manifestar externamente, e todo mundo, quando olhava para um leproso, sabia que ele era um linguarudo, fofoqueiro, maledicente. Então, a lepra no Antigo Testamento era essa representação, então o irmão leproso era um irmão fofoqueiro. Por isso, e o pior é, quando a lepra se manifestava na casa, não era mais só a pessoa, era a família de fofoqueiro. Por isso que eu até brinquei, tem muita gente que está comendo pastor a cavalo, né? Junto com ovo, junto com arroz e feijão. Cuidado, irmão, isso é muito sério, isso tem que ser largado. Isso tem que ser deixado de lado, isso tem que ser despido da nossa vida. O escritor está dizendo, isso é pecado, temos que abandonar essas coisas, temos que largar para longe. Mas isso é mais fácil de entender, mas o que ele está dizendo também a respeito do peso, ou do embaraço, aqui é que nós temos que largar, e eu elenco aqui 3 pesos, ou 3 embaraços, que muitos de nós talvez estejamos enfrentando. Deixar o pecado é regra, todo crente tem que entender que se roubava não pode mais roubar, que se mentia não pode mais mentir, isso é pecado, isso é claro. Não é mais fácil de entender o pecado, que precisa ser deixado? Agora o peso não, o peso eu classifico aqui como 3 classes de pesos. Muitos de nós carregamos pesos emocionais. Quantos de nós estamos vivendo debaixo do medo? Quantos de nós não estamos vivendo em uma apatia, um desânimo, que pelo amor de Deus a pessoa não tem força para se levantar, a pessoa está desanimada. Quantas pessoas não estão emocionalmente sem esperança? Quantas pessoas não estão envolvidas, amarradas na ansiedade, o peso emocional da ansiedade? O escritor está dizendo para nós que nós temos que deixar esses pesos da vida, irmão. Jesus, inclusive, fala isso quando ele diz, não andeis ansiosos. Olha que Jesus está dizendo, a ansiedade não é um pecado. Bom, pensando aqui agora, indiretamente não é um pecado, mas quando eu ando ansioso, indiretamente eu estou dizendo, Deus não está controlando a minha vida. As pessoas estão carregando muitos pesos emocionais, frustrações, é a outra classe, as relações. Nas nossas relações, quantas vezes nós não somos decepcionados? Aquele irmão, não acredito que o pastor Augusto falou isso de mim. E se nós nos decepcionamos e carregamos esses pesos na costa, de relações mal resolvidas entre os irmãos, decepções, quando somos traídos e carregamos essa traição, e isso dói mais, porque a angústia, a traição, é de alguém próximo, irmão. Nós só somos traídos por alguém que é próximo. Um vizinho que é distante meu nunca vai me trair. Mas alguém que anda comigo, comeu comigo, passou as vigílias da noite comigo, como foi Jesus, andou comigo, ouviu dos meus ensinos e trai, dói demais. E quantos de nós não estamos amarrados nessas cadeias emocionais, relacionais, que nos prendem? E se o objetivo do escritor é fazer com que nós corramos a corrida de maneira leve, a gente está carregando vários... Lembra daquele desenho, dos desenhos
pica-pau, de não sei o quê, que tem um camarada que quando está preso, bota uma bola de ferro numa corrente na perna. Tem crente que está com uma bola carregando aqui de infidelidades, de traições, de coisas, e não larga. Como é que vai correr se tem um negócio amarrando aqui? E não consegue percorrer a carreira. O escritor está dizendo aqui, largue para fora, irmão, deixa isso. Coloque isso aos pés de Jesus, deixe isso para lá. E os pesos pessoais, aqui é algo íntimo, de hábitos inadequados que muitos de nós temos. Tem gente que gasta muito tempo desperdiçado nas redes sociais. Por que não vai ler uma Bíblia, irmão? E vai ficar acompanhando e seguindo? Por que não vai ler um livro? Por que você não vai orar um pouco mais, em vez de gastar tempo nessas coisas? Ou pessoas que são preguiçosas, pessoas que não controlam bem seu tempo, são negligentes no seu dia a dia. Isso são pesos que não necessariamente são pecados, mas que o escritor está dizendo, deixe, lance para fora, se desembaraçar. Para percorrer a carreira, tem que tirar toda essa bagagem. Por isso que Jesus disse, o caminho é estreito. Não tem como levar muita bagagem não, irmão. E como é que nós fazemos isso? É o que ele diz, olhando firmemente para Jesus. Como é que eu deixo os pesos emocionais? Fui traído? Olha para Jesus, ele também foi. Fui abandonado? Olha para Jesus, ele também foi. Foi esquecido? Olha para Jesus, ele também foi. Está sofrendo angústias da morte, cordéis da morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram da minha alma, como o salmista declarou. Jesus também isso experimentou no jardim de Getsemane, e você olhando para Jesus, eu estou passando isso, mas olha para Jesus, e toda angústia, todo peso, todo o pecado, ao olhar para Jesus veremos a sua santidade, veremos que Ele é santo. E ao ver a santidade de Jesus, nós olharemos para a nossa própria condição de pecadores. Senhor, preciso do teu sangue, Jesus. Preciso da tua graça. Olhe para Jesus. Caminhe olhando para Jesus. Porque só vai chegar ao final, só vai ser vencedor, só vai ter o prêmio da soberana vocação, da carreira, aqueles que forem fiéis e perseverarem, olhando para Jesus até o final. E eu trago uma série de versículos, depois você lê de Apocalipse. É só o que vencer, irmão. Não é o que bateu na trave. Puxa vida, na hora de fazer o gol, ontem eu estava assistindo a Eurocopa, né? Não sei se quem está assistindo aqui. Rapaz, foi para o pênalti, o goleiro da Portugal fechou o gol. Ninguém fez gol, meu irmão. Então, quem é que passou? O outro que fez gol, tudinho. Quase que o outro time passa, mas tinha uma barreira, tinha alguém para defender. Não adianta ir até a marca do pênalti. Se não colocar a bola para dentro, não vai receber essas bênçãos aqui, ó. Dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, isso é só para quem vencer. Não receberá o dano da segunda morte, é só para quem vencer. Darei de comer do maná escondido, é só para quem vencer. Aquele que guardar as minhas obras, lhe darei poder sobre as nações, só para quem vencer. Será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, só para quem vencer. Será coluna do templo do Senhor, e nunca sairá dele, só para quem vencer. Concederei que se assente no meu trono, só para quem vencer. A carreira é linda, irmãos. A jornada, aquilo que Jesus propôs para nós é maravilhoso. Paulo disse aos Coríntios, a minha leve e momentânea tribulação não tem como se comparar com o peso de glória, com a majestade do prêmio que nós receberemos naquele dia. Por isso ele escreve, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Agora só me resta uma coisa, receber do justo juiz a coroa da justiça.
Mas não somente para Paulo, não somente para Daniel, não somente para Samuel, não somente para Moisés, não somente para Abraão, não somente para Isaac, não somente para Jacó, mas para todos nós, se nós guardarmos e perseverarmos até aquele grande dia, percorrendo essa carreira com fidelidade, com perseverança, olhando firmemente para Jesus, guardando a fé, sem olhar para a direita nem para a esquerda, mas olhando firmemente para Jesus. Para terminar, olha para o seu irmão agora de novo aí, no olho, depois de ouvir a mensagem, olhe nos olhos dele ou dos olhos dela. É assim, irmão, que você tem que andar. Olha aí para esse homem bonito aí, Henrique e João. É assim que você tem que andar olhando para Jesus. Deus nos abençoe, meus irmãos, que o Senhor nos ajude a percorrer esta carreira com fé, fidelidade e perseverança. Deus nos abençoe.